uma honra estar aqui. Quando vocês me convidaram para me apresentar esse trabalho, eu fiquei muito feliz porque eu sempre tive essa vontade, né? Essa nota que eu vou fazer hoje, né? Que a gente vai continuar em 4 aulas, ela foi o prepulsor da minha tese de doutorado, né? Ela foi minha qualificação oral e depois rendeu a dissertação de um aluno meu de mestrado, né? Então, para mim é uma honra falar sobre isso. E, para falar a verdade, eu até gosto, né? Um assunto até assim, pelo menos para mim, bem interessante, né? Coloquei aqui atrás, porque a gente está nesse modo remoto, né? Coloquei uma praia para a gente ficar com inveja, para a gente ver aí ter a sensação que está em João Pessoa, né? E como você falou, para mim é sempre bom falar sobre matemática, né? O meu conteúdo específico é álgebra não comutativa, né? A gente estuda PI teoria. E a gente vai falar sobre quatro aulas, né? Em 4 aulas a gente vai falar primeiro sobre conceitos básicos, o que a gente precisa, né? Foi uma sugestão de vocês da comissão organizadora, né? Eu agradeço a oportunidade disso. Falar sobre os conceitos básicos, depois na quarta-feira a gente vai falar sobre álgebra com traço. Na próxima segunda-feira, de hoje a 8, a gente vai falar sobre o problema de mergulho propriamente dito, né? E a gente vai finalizar com as minhas atividades de pesquisa, tudo que eu falei, tudo que eu fiz tudo que foi feito e tudo que eu fiz até o momento sobre isso, né? O que foi feito anteriormente, antes de mim, e o que está sendo feito depois da minha tese de doutorado. Então, eu espero que vocês curtam, né? Vocês podem perguntar se vocês acharem que devem, né? Vocês podem também mandar e-mail para mim, se for o caso. Eu posso colocar no final da aula, vai meu e-mail. E aqui eu vou tentar fazer de tudo assim para ficar uma coisa mais suave possível, mas também é um convite, né, para os alunos, para os colaboradores também, que quiserem vir estudar com a gente, né, quiserem vir estudar PI álgebra, né, com a gente, né. A minha intenção é mais ou menos essa, né, fazer um convite aí para pessoas assim que queiram colaborar ou alunos que queiram estudar e virar potenciais colaboradores da gente, vir e saber o que a gente está mexendo, né? Então, eu vou começar. Como eu falei, conceitos básicos. Como o Ricardo falou, a gente vai falar sobre teoria de invariante, problema de mergulho, e com isso, álgebra com traço, tá? Então, a princípio, a gente vai fazer algumas notações. A aula de hoje é para fazer notações de PI álgebra mesmo. E eu vou, para não ficar uma coisa tão monótona só com slide, eu vou tentar demonstrar alguns resultados que eu acho assim, que não é tão complicado para demonstrar em um mini curso, mas também é interessante para vocês verem como é que está funcionando alguns conceitos básicos de PI álgebra, tá? Então, aqui nessa apresentação, é claro que a PI álgebra ela se estende para corpos infinitos, corpo finito, mas eu estou interessado só de considerar nessas 4 aulas um corpo de característica zero. Esse símbolo vai denotar a característica do corpo, que não precisa ser necessariamente característica zero, mas para mim sempre vai ser característica zero, tá? E todas as álgebras de espaço vetoriais vão ser sobre K, tá? Então, a primeira definição básica é o que é álgebra, né? Então, álgebra nada mais é que um espaço vetorial sobre K. É claro que o espaço vetorial tem aquela soma de vetores, né, produto por escalar, e possui um produto, botar assim, né, produto bilinear. No seguinte sentido, né? Se você tem um escalar e faz A mais B, então você, desculpa, é A vezes B, perdão. A vezes B é igual a alfa A vezes B, ou
AB. 2. Se você tem isso aqui e um produto, você tem esse caso. Se você tem perdão. Alô, estão me escutando? Sim. É porque saiu, falou aqui que estava sem internet, mas é como se fosse um produto bilinear, né? Você consegue botar o escalar para dentro nesse produto, você consegue colocar escalares para cada um, como se fosse uma ordem distributiva, e o produto também funciona, de certa forma, como esse elemento aqui. O produto, tá? Desculpa. Certo? Então, bora continuar. A base da álgebra é a base do espaço vetorial, que a gente está acostumado mesmo, tá? É a base do espaço vetorial. Se você tem a base do espaço vetorial, é a base dele. E a álgebra que a gente pode considerar é aquelas que o produto é comutativo, associativo ou unitário, tá? Então, eu estou considerando nessas minhas notas só álgebras associativas com unidade, né? A álgebra associativa é aquela parte que vocês estão acostumados, né? De estrutura algébrica mesmo, né? AB é igual a BA, se for uma álgebra comutativa. Associativa, ela vale você associar os elementos. E a existência de elemento neutro, né? Então, isso daí satisfaz as condições de ser uma álgebra comutativa, uma álgebra associativa e uma álgebra que tem a unidade. Então, continuando, né, é importante salientar que o que a gente pode comentar utilizando essas estruturas, né? É que se a gente conseguir definir uma multiplicação para elementos da base, né, a gente consegue definir uma multiplicação para elementos do espaço vetorial, né, da álgebra, né? O legal disso, né, é aquela velha extensão, né, que você consegue, né? Se você conseguir definir uma coisa na base, você consegue definir para uma estrutura maior, né? E na verdade, a demonstração é bem razoável, assim, é bem simples, no sentido de ser isso mesmo, né? Você define a parte de baixo, a parte da base, e depois estende para todo o espaço. Então, bora considerar nesse caso, só um minuto. Deixa eu pegar aqui. Visualizar mais. Vou só fazer um comentário dele, né? Então, de certa forma, né, a gente tem que tentar definir esse produto que satisfaz isso, né? Então, seja um elemento álgebra, então, você pode escrever esse A como sendo uma soma de escalares, vou botar assim, né? O elemento da base, onde esse alfa U são escalares. Além disso, né? O conjunto que a gente for definir dessa maneira, né? São os U pertencente à base, de modo que o alfa U é diferente de zero, é finito, né? Esse conjunto aqui é chamado mais em alguns lugares da literatura como o suporte desse elemento A. Sim,
todo A de forma e B, eu vou botar assim, mas tanto esse U como esse V está na base, tá? Pode se definir o produto como sendo a forma B, A vezes B, é simplesmente você pegar os e depois utilizar essa aplicação aqui, né, como sendo o produto entre os elementos da base. É aqui que o nosso produto é bilinear e bem definido. É claro que isso aqui tem uma verificação, mas não é tão difícil não, tá? E aí só basta provar que ele é único, né? Único no sentido de quê, né? Que se você tem elementos da base, ele estende, né? Esse F, né? Então, para isso, ó, considere o 1 e o 2 elementos da base. Neste caso, eu posso escrever o 1 como sendo a soma desses elementos, de modo que esse alfa U é 0 para todo U diferente de 1, e alfa 1, eu vou deixar assim, né? É 1. Nesse caso, eu vou botar um izinho aqui e aqui e dizer que esse i vale tanto para 1 e 2. E nestas condições a gente tem um resultado, né? Que assim, o 1 vezes o 2 é, na verdade, o F de 1, o 2. Então, no caso, esse produto aqui, ele estende, né, o produto dos elementos da base. E a unicidade segue se você considerar o outro com esse mesmo caso, onde os elementos da base coincidem nesse produto, e aí você estende, né? Se tem um produto 1, 2 que satisfaz isso, e você pega outro produto que satisfaz isso, aí pela essa fórmula aqui, né, vai dar que esse produto é único nesse sentido. Como a gente tem esse argumento aqui. Esse argumento é legal porque ele fala simplesmente o seguinte, né? Eu escolhi demonstrar exatamente pelo seguinte, que para você ter uma álgebra, você só precisa definir o produto na base, né? A álgebra no sentido que eu estou definindo, né? Então, agora a gente vai citar alguns exemplos. O próprio corpo é uma álgebra, né? Ele tem o escalar dentro dele, né? É ele próprio, né? Então, você já tem um produto por escalar nele e um produto entre eles vetores, né? Então, é um exemplo bem simples. O espaço das matrizes, que é bem conhecido no ensino médio, né? Onde as entradas estão no corpo K. Você também pode considerar, em vez do corpo K, ser uma álgebra A e satisfazer as mesmas condições. Então, você tem um exemplo de álgebra não trivial. Um outro exemplo de álgebra bastante interessante, pelo menos para a gente de TI álgebra, né? É a álgebra de Grassmann, né? Você considera um espaço vetorial, de certa forma, de base enumerável, não precisa necessariamente ser de base infinita. Aí você vai e define produtos, né? Esse produto vai satisfazer o quê? Vai satisfazer EI, EJ, igual a menos EJ, EI. Ou seja, você pode escolher quais são os que vai ficar de primeira a menos de um sinal.
E aí esse espaço vetorial ela vai ter uma base 1 e monômios, bora botar assim, né, monômios, que são indexados de frente. Tá? É a decomposição dele, né? Ele pode ser decomposto, esse espaço, em uma soma direta de 2 subespaços. O E0 é simplesmente você considerar botar assim, né? Botar esse símbolo aqui. E monômio, onde K é par, e o E1 é o espaço gerado por monômios, onde K é ímpar. E essa decomposição, pelo menos para a PI teoria, é bastante interessante, né? A gente vai falar mais para frente, mas é como se essa parte aqui fosse a parte comutativa da álgebra de Grassmann e essa parte aqui fosse como a parte anticomutativa, né? E é exatamente por essa relação aqui, ó. Outra coisa bastante interessante é que essa relação ela me diz o seguinte, né? Ela me diz que E elevado ao quadrado, vou botar assim, I, é igual a 0 para todo I. É claro que a gente está pegando uma base enumerável, então eu vou deixar aqui até o infinito, né? Ele está simplesmente falando que nesse monômio não pode aparecer 2 elementos da base de V com o mesmo índice, né? É exatamente por essa desigualdade aqui ser restrita. Eu quis falar sobre ela porque ela é bastante interessante, é bastante importante na PI álgebra. Na última aula eu vou fazer um contexto histórico e eu falo dela, né? Então, bora lá, né? Outro exemplo bastante interessante são os eu vou dizer quaternions reais, tá? Mas essa definição aqui é básica, né? Você considerar um corpo qualquer. Então, o que são os quaternions? O quaternion é um espaço vetorial de dimensão 4, né? Que tem uma bastante, né? O IG de geometria na né? Que é a base vetorial, né? Aí você satisfaz extremo. Aqui, isso aqui, vezes I menos 1, K menos 1, K vezes K dá menos 1. E se você inverter, né, os elementos, né? I vezes J dá menos K, J vezes I dá K. Ou seja, nesses elementos da base, I vezes J é igual a menos JI, né? Então, é mais ou menos parecido com o que acontece lá em geometria analítica, né? E como eu falei, como definir elementos, o produto para elementos da base para estender o espaço todo. Esse quaternion da API, ela é um exemplo de uma álgebra que satisfaz as mesmas identidades de álgebra de matriz de ordem 2, mas se o corpo não for algebricamente fechado, elas não são isomorfas, né? Então, esses resultados são bastante interessantes, né? A API teoria, ela circula nesse sentido, né? O que eu posso dizer das álgebras se ela satisfaz as mesmas identidades polinomiais? Isso vai ficar bastante interessante. Por exemplo, é os octônios, né? Os octônios é interessante esse exemplo porque ele é a primeira álgebra não associativa que eu conheço assim na história, né? Ele foi assim uma das álgebras mais importantes que surgiu e é uma álgebra não associativa, né? Então tem um resultado do Frobenius generalizado que ele fala que as únicas álgebras com divisões reais, né? Os reais, os complexos, os quaternos, e ele adiciona os octônios quando a álgebra é não associativa, né? Então, é bem interessante. Esses octônios ele foi descoberto em 1843, né? Por Graves, e ele foi inspirado pelo problema dos quaternions, né?
Na verdade, com esse artigo um pouco depois do Arthur Cayley. Por isso que, às vezes, essa álgebra, né, a álgebra de Zoltone é chamada também de álgebra de Cayley. Né? E tais números foram descobertos independentes pelos dois matemáticos. Assim, naquela época não existia a facilidade de hoje, né? Então, quando um descobriu, o outro descobriu, quando foram comunicar, já estavam o resultado feito. Então, é por isso que eles se chamam de álgebra de Cayley, tá? E aí o produto é parecido, né? O produto é parecido. Ele adiciona um L, que seria um cara que fizesse quase o mesmo papel do 1, né? E aí ele faz o produto dessa maneira, ele pega uma base, né? Um I, J, K, aí define esse L, IL, JL, KL, define o produto para esses elementos da base e estende para a álgebra toda. Então, isso daí é uma álgebra, tá? O que é legal é que essa construção ela é o processo de Cayley-Dickson, né? É como se fosse uma duplicação do corpo anterior, né? Por exemplo, o quaterno, se você pensar, é como se você estivesse adicionando um J e pegasse o espaço vetorial complexo mais J complexo, né? É como se você estivesse duplicando, dobrando números complexos nesse espaço. Os octônios também não é diferente, não. E esse processo aí não para, né? Tem os Serdians, eu acho que é alguma coisa desse tipo, que você também pode dobrar os octônicos. Vai ser ativos, né? E a gente vai mexer. Outro exemplo bastante interessante e até natural é você pegar dois espaços vetoriais, aí esses dois espaços vetoriais, quando você estudar álgebra linear, aí você consegue definir uma estrutura de produto tensorial nesses espaços, né? Se você pegar duas bases, VI e VJ, você consegue definir um espaço vetorial que tem base VI, tensor VJ, que satisfaz algumas condições aqui nesse tensor, tá? Eu não quis entrar em detalhe, mas você pode pegar um livro de álgebra linear. Eu vou pegar uma álgebra linear um pouco mais avançada, porque eu não sei como é o custo de álgebra linear da UFPB. Mas você pode pegar aqui vai ter como se fosse linear. Se você pegar um escalar, o escalar fica aqui, ou o escalar fica aqui. Se você considerar a soma é bilinear, claro, que com esse vetor aqui fixo, e vice-versa, né? Se você fixar esse vetor aqui, você também consegue quebrar em dois somatórios, né? E assim sucessivamente. Então, aqui pode-se definir assim um produto fazendo entrada por entrada, bora se dizer assim, né? Esse vetor aqui, que é um vetor base, multiplicado por esse aqui, que é um vetor base, desse espaço, é simplesmente você pegar o 1, multiplicar por 2, V1 e multiplicar por V2. E aí você tem um produto, porque só precisa definir para elementos da base. Então, quando eu falar sobre produto, quando eu falar sobre produto tensorial de álgebras, é isso, tá? E um exemplo bastante interessante, né, que deu a minha tese de doutorado, foi a álgebra de Jordan, né? A álgebra de Jordan é uma álgebra comutativa, que vale aquela propriedade, né? Tá? Só que ela também satisfaz essa condição. A ao quadrado B vezes A é igual a ao quadrado BA. É importante mencionar que a álgebra de Jordan não necessariamente é associativa, por isso que isso aqui não é tão trivial. Mas, Claudemir, é só você colocar o parênteses para o outro lado. Mas esses parênteses para o outro lado quer dizer que essa álgebra é associativa, né? Um exemplo que esse exemplo não é sempre associativo, né? Deixa eu dar aumentar a tela. É esse exemplo aqui, né? Que a gente chama de álgebra de Jordan de uma forma bilinear, né? E eu vou dizer não degenerada. Também tem a forma degenerada, tá? E a definição é a mesma. Você pega um espaço vetorial de dimensão n, não necessariamente dimensão finita, eu coloquei n aqui só para fixar. E aí você considera o espaço da soma direta do K com Vn, né? Que satisfaz esse produto aqui, né? Você faz... É como se fosse uma distributiva, bora botar assim a grosso modo, né? Alfa vezes B,
Aí, alfa vezes U. Aí, alfa vezes U é um vetor, então está na parte Vn. Aí, V vezes B, vezes beta, desculpa, é um vetor, está na parte Vn. E V vezes U. Aí, agora, Claudemir, como é que eu faço o produto V vezes U? Por isso que entra essa forma bilinear não degenerada, né? Para que você tenha um escalar aqui e ele está na parte K. Então, o produto seria mais ou menos utilizado com esse, de vetores, né? Seria mais ou menos utilizado com esse intuito, né? Com essa forma linear. Né? E ela é um exemplo de álgebra de Jordan, é fácil verificar, não é extenso não, mas ela satisfaz tanto ser comutativa com esse produto e satisfaz essa desigualdade aqui, tá? Mais notação para ficar uma parte preliminar mais robusta, né? Comutador entre dois elementos é esse símbolo aqui. É, na verdade, AB menos BA. Opa, Claudemir, mas esse comutador não é sempre zero? Se a álgebra for comutativa, né? Que é o que o Ricardo e o Cleto trabalham, né? Se a álgebra for comutativa, o comutador é simplesmente dá zero. E o produto de Jordan é o A bola B, é simplesmente você pegar o AB mais BA e dividir por 2. Esse exemplo aqui não necessariamente é o AB, né? Porque a álgebra pode não ser comutativa, desculpa. Um exemplo de álgebra de Jordan que satisfaz isso é você pegar a álgebra da matriz e munir ele desse produto, onde esse produto aqui é um produto de matrizes mesmo. Esse é um exemplo de álgebra de Jordan. Na verdade, se você pegar a álgebra associativa, pega qualquer álgebra associativa e mune ele desse produto aqui e divide por 2, ela é uma álgebra de Jordan. Essa álgebra de Jordan, para diferenciar, a gente denota com um maisinho aqui em cima. E, como qualquer estrutura, você sempre tem, né? As subestruturas, né? Lá em anel, a gente tem um subanel, tem um ideal, e aqui também não é diferente, né? Aqui a gente tem as subálgebras, que, na verdade, são subconjuntos de uma álgebra que são fechadas para as operações da álgebra, né? E o ideal é aquela coisa, né? Você consegue... É um ideal de anel, bora dizer assim, né? É um ideal, né? Você tem a propriedade absorvente, né? É claro que a gente vai considerar aqui subálgebras de álgebras com unidade, sendo subálgebras que têm unidade e a mesma unidade do anel, tá? É só por facilidade mesmo de conta, tá? Outra coisa também que é importante salientar é que a álgebra associativa, na verdade, é anel. Tá? É um anel que satisfaz aquelas propriedades. Um exemplo não trivial de subálgebras é esse conjunto aqui que a gente faz conta pra caramba com ele lá em álgebra, né? Em álgebra 2, álgebra do mestrado, né? Você pega uma álgebra e uma álgebra associativa, claro, e o centro dessa álgebra são dois elementos que satisfaz essa condição aqui, né? Por exemplo, usei A, são os elementos da álgebra, AX menos X igual a A, para todo X na álgebra. Ou você pode também considerar esse símbolo aqui, do comutador, já que a gente já definiu. Dá no mesmo. Outro exemplo, você pega as matrizes, né, a álgebra de matrizes, aí eu coloquei A mais B, simplesmente porque eu vou definir depois o que significa, o que vai interessar desse A mais B. A álgebra das matrizes com entrada na álgebra de Grassmann. Né? Aí a gente vai denotar o seguinte, né? MAB de E é simplesmente o conjunto das matrizes A, B, C, D, onde o A ele é matrizes de ordem A
com entradas na parte comutativa da álgebra de Grassmann. O D é parecido, mas só que as matrizes são de ordem B. E B e C são blocos com entradas em E1. Então, esse conjunto aqui, na verdade, forma uma álgebra, né? Se você multiplicar duas matrizes dessa forma, ela vai ter essa forma ainda, né? Ela é fechada para o produto. Então, como qualquer definição de álgebra, né, você tem que relacionar duas álgebras, né? E essa relação ela é obtida através de homomorfismo, né? Então, se você tem duas álgebras, um homomorfismo de álgebra é simplesmente uma transformação linear que permanece com o produto, né? O φ de A1, A2 é, na verdade, o φ de A1 vezes φ de A2 e assim sucessivamente. E se o A e o B têm unidades, então ela preserva a unidade também, ou seja, ela leva unidade em unidade. Eu fiz questão de botar aqui o que é um mergulho, exatamente porque a intenção das nossas notas é exatamente ver como é essa teoria de mergulho, né? Então, o mergulho nada mais é do que um homomorfismo injetivo. Ou seja, se você tem um isomorfismo injetivo, então esse A aqui é isomorfo a uma subálgebra de B. Né? Então, o mergulho é isso. Se o B for igual a gente muda o nome de homomorfismo para endomorfismo. A gente vai mencionar isso nessa nota da gente. Tá? E um isomorfismo nada mais é do que um homomorfismo objetivo. E aí, tendo um homomorfismo objetivo, a gente vai dizer que A e B são álgebras isomorfas e simbolizar por isso aqui. E o que a gente precisa, né, para definir o que a gente quer, né? O que a gente precisa para definir o que é uma identidade polinomial, né? A gente precisa de um ambiente. E esse ambiente tem que ser livre, né? Tem que ser livre com uma certa caracterização. Até hoje eu sempre vejo o pessoal de teoria de grupo estudar e eles sempre também precisam de alguns ambientes livres para começar a fazer a teoria deles, né? Livre de algumas relações. Para não entrar muito em detalhe, pelo menos por enquanto, mas mais para frente a gente vai entrar, na aula de hoje mesmo, você considera um conjunto de álgebra que satisfaz alguma propriedade, né? Eu vou chamar de classe de álgebra, e F é uma álgebra gerada por um conjunto X. Né? Eu digo que esse F é uma álgebra livre nessa classe, se ela satisfaz uma propriedade que a gente vai chamar de propriedade universal. Ou seja, para qualquer outra álgebra que tem aqui dentro, a gente pode definir uma aplicação que leva X nessa álgebra, que eu vou chamar de A, e você consegue estender isso a um único homomorfismo para o F todo. Né? Nessas condições, a gente vai dizer que F é livremente gerada pelo conjunto X, e, além disso, a cardinalidade desse conjunto aqui é chamada de posto de F. Um exemplo que a gente pode comentar é esse aqui, tá? O exemplo que podemos comentar é esse aqui. A álgebra unitária dos polinômios associativos e comutativos nas variáveis x1 até xn, denotado por esse símbolo aqui, é livremente gerada pelo conjunto x, x1 até xn. Né? É uma álgebra comutativa. Então, para que ela seja livremente gerada, para que ela seja livre, no sentido que a gente acabou de definir, tome uma álgebra nessa classe aqui, né? Unitária, associativa e comutativa, né? Então, uma álgebra
associativa, comutativa e unitária. Opa, desculpa. Então, se você considerar essa álgebra, então você faz o seguinte, né? E tome H como sendo uma aplicação de X em A, dada por H de XI aí. Aí agora eu tenho que estender para toda essa álgebra aqui, né? Então, o homomorfismo eu sempre me confundo com essa letra grega, né? Eu não vou dizer para não falar, mas esse homomorfismo aqui eu vou chamar, pronto, eu vou chamar uma letra melhor, né? Vou chamar de G. Dessa álgebra x1 até xn em A, dado o G de X, G aplicada a F de x1 até xn. É claro que esse G aqui é o homomorfismo, tá? Ele vai ser dado por F, a imagem, né, do F polinômio, quando você substituir pelos elementos de A1 até a N. E é claro que G restrito a X é o H. Então, nessas condições aí, prova que essa álgebra K de x1 até xn é livremente gerada nesse conjunto, ou seja, ela é uma álgebra livre, livremente gerada pelo conjunto x1 até xn. É claro que esse n não necessariamente é finito, tá? Pode ser infinito também. E a definição desses é praticamente a mesma, tá? Então, bora provar o ambiente que a gente utiliza, né? Porque a gente está utilizando, na verdade, nesse caso aqui, ela sendo comutativa e associativa e tendo unidade, né? Então, eu quero pegar o ambiente mais livre possível, tirando essa nomenclatura daqui, tá? É claro que a teoria faz com que a gente consiga definir em qualquer classe, tá? Mas as três aulas eu vou considerar álgebras associativas. Então, bora definir o que é o que seria um polinômio, né? Para a gente, né? Então, você pega um conjunto. Eu aqui foi um erro de digitação, tá? Você considera x1, x2, x3 e assim sucessivamente, tá? Eu considerei x1 até xn. É claro que não tá errado, mas eu quero um conjunto enumerável. Pega x, um conjunto enumerável. E essas variáveis aqui não comutam. Essas variáveis não têm aquela relação, né? x1, x2, x2, x1. Tá? E aí eu vou definir palavras, simplesmente você juntar essas variáveis. Tá? Não necessariamente essas variáveis estão de ordem crescente, mais uma vez, porque eu não estou em variáveis comutativas. Mas você consegue dizer que uma palavra de comprimento n é uma sequência finita dessa forma, onde esses elementos aqui estão em x. Tá? Quando o n for zero, a gente define como palavra vazia. E a palavra vazia, na verdade, é o número 1. Tá? A gente denota com isso. É o elemento neutro, bora se dizer assim. Né? A palavra vazia multiplicada por outra palavra dá tanto à esquerda quanto à direita. E duas palavras são iguais se elas têm o mesmo comprimento. Né? E em cada posição tem os índices, né? Se você trocar, para mim, x1, x2
diferente de x2, x1, tá? Porque aqui eu estou num ambiente apenas associativo, o comutativo eu não tem esse ambiente ainda. Quer dizer, para esse meu ambiente que eu quero definir, o comutativo seria um elemento extra, que não é necessário. E aí você pega o espaço vetorial, onde a base é essas palavras, né? Se o x tiver uma quantidade finita, essa base seria finita, né? Teria uma quantidade finita de elementos. Como esse é infinito, né? Então a base aqui também é infinito, né? E o produto que a gente vai definir é conotação, né? É simples concatenação, né? É simplesmente você apagar o parênteses, porque como ele é associativo, então você pode organizar os parênteses de qualquer forma que você quiser, tá? Então é simplesmente você juntar palavras, né? O que seria essa palavra vezes essa palavra? Seria uma palavra maior, utilizando as primeiras entradas da primeira palavra e as últimas entradas da segunda palavra, tá? Então eu defini a multiplicação para elementos da base. Então, como eu defini elementos da base, então eu consigo estender essa multiplicação para toda a álgebra. Então, ela é uma álgebra mesmo. E seguindo mais ou menos o passo a passo do que eu fiz anteriormente para a álgebra comutativa, ela, na verdade, é uma álgebra... ela é uma álgebra livremente gerada por esse conjunto X. Seus elementos, como é comum, né? É chamado de polinômios. E esses polinômios, elas são formadas por somas de escalares vezes uma palavra, onde essa palavra a gente vai denotar, vai denominar como monômios. Então, a gente tem um bom ambiente aí definido, né? Eu não quis demonstrar essa proposição simplesmente porque, às vezes, a filosofia é mais fácil do que a demonstração, né? Mas o que a gente pode dizer? O posto de uma álgebra livre é invariante para a álgebra. Ou seja, se você tem duas álgebras livres, bora botar assim, que têm a mesma cardinalidade, então elas são isomorfas. E vice-versa. Se elas são isomorfas, então ela tem a mesma cardinalidade. Tem o mesmo posto, desculpa, né? Tem o mesmo posto. A cardinalidade é do conjunto. Então, a gente está definindo qual é o ambiente que a gente vai trabalhar, né? E agora a gente vai ter que ver, né, quais são as substituições. Então, considera X um conjunto enumerado, K de X, a álgebra livre, a álgebra associativa livre, com unidade livremente gerada por esse conjunto X, e F um polinômio lá dentro. A gente vai escrever F de X1 até Xn para indicar que essas variáveis é o que ocorre em F, tá? F são polinômios, tá? Não são séries, não. Assim, por exemplo, Claudemir, mas pode ter uma quantidade infinita de variáveis ali dentro? Não, porque ela é soma de uma quantidade finita, né? É como se fosse um elemento desse espaço vetorial na base de Randall, né? Então, a gente tem uma quantidade finita de variáveis e a gente indica essas variáveis x1 e xn para dizer que ela está no polinômio f. Se ela não estiver no polinômio f, então ela não faz falta aqui. Então, a gente apaga ela, tá? Por isso que não tem xn mais 1, xn mais 2 e assim sucessivamente. Então, você pode avaliar, né, esse f para elementos da álgebra. Então, você pega uma álgebra qualquer e aí você faz aquela substituição, né? Você pega o x1, avalia no A1, x2 no A2, até você chegar no xn a n. Então, isso aí nada mais é do que você está avaliando o polinômio para um elemento da álgebra depois que você fazer essa substituição. Né? É a imagem, né, pelo esse homomorfismo aqui, φ de h, que a gente definiu anteriormente. E aí uma identidade polinomial é simplesmente dizer que ela dá zero para qualquer substituição de elementos da álgebra. Se você tem uma álgebra associativa e f é um polinômio, esse f é uma identidade polinomial para A, ou simplesmente é uma PI para A, né? Se quando você fazer qualquer substituição qualquer da álgebra, dá zero. É claro que você tem sempre um polinômio aqui que dá zero, né? Você pega um polinômio constante igual a zero.
Então, para qualquer substituição, ela vai dar 0. Se você considerar que ela satisfaz uma identidade diferente do nulo, então a gente chama ela de PI-álgebra. Tá? Na verdade, a PI-álgebra ela foi uma tentativa de generalizar o conceito de álgebras comutativas, né? Porque se você for pensar direitinho, né? Eu até botei aqui, mas se você for pensar direitinho, e você definir o polinômio f de x1, x2 igual ao comutador, né, de x1, x2, então essa é uma álgebra, desculpa, esse é um polinômio não nulo, onde qualquer, onde f é uma identidade polinomial para toda álgebra comutativa. Qualquer álgebra comutativa satisfaz esse comutador, né? x1, x2. Então, ele é a PI-álgebra foi uma tentativa exatamente de generalizar conceitos que existiam na álgebra comutativa, agora para esse ambiente, né? Álgebras nilpotentes são álgebras, né? Álgebras implica que existe um n maior que zero, desculpa. Tá ok. N é zero. E aí você consegue uma identidade polinomial para essa. Sim, desculpa. Sim, nilpotente, né? Então, você consegue o polinômio x1, x2, até xn. Esse polinômio aqui é uma identidade polinomial para essa álgebra nilpotente, né, de índice n, né? Para nil, talvez não consiga, né? Porque para nil todo elemento é nilpotente, né? Então, eu não consigo um índice fixo, né? Mas para álgebra nilpotente eu consigo. Outra álgebra bastante interessante são álgebras de matrizes. Mais para frente eu vou falar que álgebra de matrizes, onde n é qualquer, é uma identidade polinomial. Mas pelo menos por enquanto eu vou ficar aqui, tá? Para o m igual a 2, que é mais fácil para a gente entender. Mais fácil no seguinte sentido, né? Se você considerar a álgebra A como sendo a álgebra das matrizes de ordem 2 com entradas em K, e lembrar lá de álgebra linear, né? Existe um polinômio, vou botar assim, né? AX, que você consegue x ao quadrado menos traço de A, x, mais determinante de A. A rigor, a gente pode colocar o determinante de A como sendo traço de x ao quadrado mais traço de x ao quadrado, dividido por 2. Ok. O que acontece aqui nesse caso, né? Esse caso, ele está falando o seguinte. Esse caso específico, ele está falando que... Desculpa, ele está falando... Não, desculpa, porque isso aqui não está falando nada para mim ainda, desculpa. Mas em álgebra linear existe o teorema de Caylor-Hamilton. Teorema de Caylor-Hamilton. Que fala que o x de A aplicado a A é igual a zero. Ou seja, esse aqui é o que a gente chama de polinômio característico. Então, se você
for para aquelas propriedades cíclicas do traço e tal, um elemento aqui dessa forma, o traço do comutador de dois elementos ao quadrado dá sempre zero. Né? É só utilizar a propriedade cíclica do traço e fazer a conta, tá certo? Aí tem um quê? Se você reparar, você está dizendo simplesmente que x ao quadrado mais determinante de A para todo A sendo matriz com traço de A sendo zero. E aí, se você voltar para a anterior, como isso aqui satisfaz isso, você está dizendo que esse elemento aqui, para qualquer avaliação, vai ser um múltiplo escalar, ou seja, vai ser comutativo. E aí, quando você pega mais uma variável e faz o comutador, ele sempre vai dar zero. Então, álgebras de matrizes de ordem 2, pelo menos por enquanto, satisfaz uma identidade polinomial. Ela é uma PI-álgebra. Enfim, a de Grassmann também é uma PI-álgebra. Ela satisfaz esse comutador. Eu não vou fazer essa conta, mas qualquer aluno de PI padrão fazer essa conta. Quando você pega o comutador de dois elementos na álgebra de Grassmann, esses dois elementos sempre vai estar na parte comutativa, na parte E0. E aí, quando você pega mais um, como essa parte é comutativa, sempre vai dar zero. Então, ela satisfaz essa identidade aqui, né, de comutador triplo. Ok. Eu tive a necessidade de falar sobre variedade, porque lá na frente eu vou falar também, tá? Mas eu estava falando sobre classe, exatamente para fugir, pelo menos por enquanto, dessa definição. Mas a variedade é mais ou menos isso. É um conjunto de álgebras que satisfaz uma propriedade. Isso daí também, para a álgebra comutativa, é praticamente a mesma definição, né? Você pega S, um subconjunto da álgebra livre, e V, né, é o conjunto de todas as álgebras que tem esse conjunto S como identidades, né, que satisfaz essa identidade do conjunto S. E aí todas essas álgebras vai ser V de S. O legal dessa definição, né, é que eu não necessariamente, eu acho que o pessoal que estuda comutativa já percebeu, né? Não necessariamente esse subconjunto aí é um ideal. Mas aí você pode pegar o que eu vou definir, né, mais para frente, o T ideal gerado por esse conjunto, e vai ser a mesma variedade gerada por esse T ideal vai ser gerada por esse conjunto. E aí faz aquela velha história, né? Você inverte a exposição, né? Se o T ideal de uma álgebra A está contido no T ideal de uma álgebra B, aí as variedades invertem a inclusão. Né? É mais ou menos o que acontece em álgebra comutativa quando a gente torna também sobre variedades. Né? É claro que se você pegar o S como sendo toda a álgebra, então ela vai consistir apenas da álgebra nula. Né? Ela vai consistir apenas de uma álgebra e a gente chama essa de variedade trivial. Né? Você pega uma álgebra comutativa, um polinômio constante, não vai ter álgebra que satisfaz ela como identidade. Além disso, se você pegar o S sendo zero, a variedade vai ser gerada por todas as álgebras associativas. Ok. Se você pegar só o comutador x1, x2, o S sendo só o comutador x1, x2, você está pegando as álgebras associativas e comutativas. Né? E se você pegar a álgebra gerada por, o conjunto gerado apenas pelo elemento x elevado a n, ela vai satisfazer todas as álgebras Nil de índice limitado a n. Tá? Então, é isso. Eu quis trazer essa definição exatamente porque mais para frente a gente vai falar sobre ela. Tudo bem. Então, bora para a parte que mais interessa. Né? Pega uma álgebra associativa e unitária, certo? Esse símbolo aqui, IDA,
é exatamente o conjunto de todas as identidades que são satisfeitas por essa álgebra A. É claro que esse IDA é um subconjunto de K de X, e mais ainda, ele é um ideal. Se você pegar uma identidade, multiplicar por um polinômio, o produto, tanto à esquerda como à direita, vai ser identidade, é lógico, tá? Porque a substituição não depende do produto. E se você pegar o F, substituir cada variável por outros elementos da álgebra livre, né, esse polinômio ainda tem a propriedade de ser identidade, porque quando você substitui, esse elemento aqui, g de 1 até g de n, na substituição vai ser elemento de A também. E como f é uma identidade polinomial, ou seja, é zero para qualquer avaliação, vai ser zero para essa avaliação também. Isso daí ela me dá uma propriedade interessante, né? Ela me dá uma propriedade que esse conjunto, ID de A, ela é um ideal invariante por qualquer endomorfismo dessa álgebra aqui. E isso aí motiva a definição de ser um T ideal. Um T ideal é exatamente isso que eu falei, né? Um ideal da álgebra livre é um T ideal se ela é invariante para qualquer endomorfismo de K de X. Ou seja, se você pegar um endomorfismo e aplicar aí, ele está contido em I. É claro que o conjunto das identidades polinomiais é um T ideal. Será que a recíproca é verdade? Ou seja, todo T ideal é identidade para alguma certa álgebra? E essa próxima proposição vai dizer exatamente isso. Eu estou escolhendo alguns resultados, eu escolhi exatamente para vocês verem como funciona, tá? Mas é claro que eu escolhi alguns resultados que a demonstração seria mais razoável para mim apresentar no minicurso, tá? Então, nesse caso aqui, seja I um T ideal de K de X. Ok. Tome agora a álgebra B como sendo... Eu não falei, mas é igual o que a gente define lá em álgebra, né? Pode dizer assim, a álgebra quociente da álgebra livre com o ideal I. E você considera agora a projeção. A projeção que vai da álgebra livre na álgebra B. É aquilo que você está imaginando mesmo, né? Se você pegar um F aqui, o PDF vai ser F mais I, né? Então, se F é um elemento, é uma identidade polinomial para B, então, na verdade, quando você fizer essa substituição aqui, né? Esse elemento na substituição vai ser zero. Então, na verdade, o F, ela está no núcleo de π, que na verdade é I. Né? Ou seja, a gente tem a primeira inclusão. Agora vem a próxima inclusão, né? Por outro lado, se F é um elemento que está aí, e você pegar polinômios que está na álgebra livre, tem-se que o F, substituindo por esses polinômios, está, na verdade, em I. Assim, quando você pega o F, aplica em G de 1 até G de N no anel quociente,
que são elementos qualquer de B, né? B é a álgebra consciente. Você pode utilizar produtos e soma do consciente e falar que o barra está acima de todos. E aí, por esse cara que está em I, é zero. É o zero barra, né? Logo, o que a gente acabou de demonstrar? Acabou de demonstrar que um polinômio aqui em I, ele, na verdade, é uma identidade polinomial para essa álgebra que eu acabei de definir. Então, existe pelo menos, para cada T ideal, existe pelo menos uma álgebra que satisfaz ela como identidades, né? É o que acaba de demonstrar. E essa é uma propriedade interessante, né? Todo T ideal é identidade, é o conjunto de identidades polinomiais para uma dada álgebra, para uma certa álgebra. Ah, e aquele negócio, né, que a gente define, né? Por exemplo, lá a gente define ideal gerado, é o ideal gerado pelo conjunto S. A interseção de todos os ideais que contém esse S. Aqui é a mesma coisa. O que é um T ideal gerado por um subconjunto S da álgebra livre? É a interseção de todos os T ideais que contém S, né? E aí, essa propriedade é interessante que esse símbolo aqui denota o menor T ideal da álgebra livre que contém S. E assim, um polinômio está lá dentro, a gente diz que o polinômio segue de S, ou o polinômio é consequência de S. É claro que esse S aqui seria interessante se fosse finito, né? Ter aquela propriedade de fenoteriano, né? Se você tem a propriedade de fenoteriano, né? Se qualquer ideal é finitamente gerado. Será que a gente tem aqui? Na verdade, isso foi proposto, né? Esse trabalho foi proposto por Speck em 1950. Né? Ele conjecturou que, dado uma álgebra livre, dado uma álgebra livre associativa, né? Todo T ideal dela é finitamente gerado, em característica zero, claro. Essa foi a proposta de trabalho dele. Em 1987, é claro que teve alguns trabalhos parciais que respondeu isso aí de forma positiva, mas em 1987, Kame ele respondeu mesmo, né? Ele não deu a caracterização de T ideais, né? Até hoje a gente estuda para saber quem são esses elementos, né, desse conjunto S. Mas ele conseguiu provar que a conjectura era verdadeira, né? E aí a gente começou a estudar as propriedades de Speck para certas álgebras, né? A conjectura é verdadeira para álgebras associativas em característica zero, né? Todo T ideal de uma álgebra associativa em característica zero é finitamente gerado. Então, esse conjunto aqui, bora se dizer que funciona como uma propriedade noetheriana para anéis associativos, bora botar assim, né? E substituir ideal por T ideal, tá bom? Eu já falei, mas é importante, né, a gente mencionar, né? Se você tem um monômio, grau de monômio é aquilo que você está imaginando mesmo, né? É você contar quantas variáveis tem lá dentro, né? Qual é o comprimento daquela palavra, né? E aí simboliza por isso aqui, DGM. Se você quer uma variável específica, você fala, né? Que variável específica é essa, né? Quantas vezes aparece o XI? Aí vai denotar por D, DEG, XI, M, né? O grau de F é aquilo que você está imaginando mesmo. Se você pega um polinômio, cada polinômio é soma de monômios, né? Uma quantidade finita. Aí você pega qual é desses monômios que tem o maior comprimento, né? E aí você define o grau como sendo o maior do comprimento desses monômios que está em F. Com escalar não nulo, claro. E a gente diz que ele é homogêneo na variável xi se em cada monômio a variável xi aparece uma mesma quantidade de vezes. O legal disso tudo, dessa definição toda, é exatamente essa nomenclatura, multi-homogêneo, né? O multi-homogêneo quer dizer o quê?
que cada monômio tem o mesmo, é homogêneo em cada variável, né? O f é chamado de multi-homogêneo se ele é homogêneo em cada variável, ou seja, em cada monômio, cada variável aparece a mesma quantidade de vezes. Então, essa nomenclatura é interessante. Tá? O multigrau de um monômio é simplesmente a upla A1 até a K, ou seja, são os graus de cada variável, tá? Nesse monômio. E o que seria a componente multi-homogênea de F? A componente multi-homogênea de F é exatamente você pegar o conjunto, você junta todos os monômios que têm o mesmo multigrau. E aí a componente homogênea, a gente vai ter que dizer qual é a upla que a gente quer, né? Aí vai corresponder exatamente à soma de todos aqueles monômios que têm o mesmo multigrau. E aí, voltando à definição de multi-homogêneo, dizer que um polinômio é multi-homogêneo é dizer que existe apenas uma única componente homogênea dentro dela. É claro que nenhum desses dois polinômios que eu coloquei aqui são homogêneos, né? São multi-homogêneos, né? Nessa aqui aparece o x3, aqui não aparece. Aqui tem o x1 uma vez, mas aqui já não tem. Aqui tem o x3 aqui, x3 aqui, x3 aqui, ou seja, ele pelo menos na variável x3 é homogêneo, mas na variável x1 e x2 não é. E por fim, o que seria multilinear? Multilinear é quando a componente homogênea tem multigrau 1, 1, 1, 1, ou seja, todas as variáveis têm grau 1 nessa composição. Nesse caso, o F ele pode ser escrito dessa maneira aqui, né? Onde esses sigmas aqui eu não coloquei, mas ela é permutação, né? Ele é o grupo das permutações, né? Você começa a brincar com os índices das variáveis. Como aparece uma única vez, você tem um espaço aqui com essa base, né? X sigma 1, X sigma 2 e assim sucessivamente, onde esse sigma ele está no grupo das permutações. O legal é que esse espaço tem base finita, e n fatorial, e ele é muito importante quando a gente está trabalhando com polinômios multilineares, tá? Então, bora comentar esses dois. De certa forma, não é complicado, né? Mas, por exemplo, se você tem uma álgebra que é gerada por um conjunto B, não necessariamente é uma base, mas é gerada pelo conjunto B, então, se ela se anula para esse conjunto B, então ela é uma identidade para a álgebra. Ou seja, se o polinômio... Sim, uma coisa importante que eu esqueci de falar, né? O polinômio tem que ser multilinear. Então, se o polinômio é multilinear e ele se anula para elementos dos geradores, né? Não necessariamente base, mas dos geradores, então você pode afirmar categoricamente que ela é uma identidade polinomial. Então, de certa forma é simples, né? Toma A1 e o somatório de alfa 1 e 1, eu vou botar assim. Tá? Esses caras que eu vou colocar aqui não necessariamente são todos distintos, tá? Então, aqui vai ser alfa NI, U, NI. Elementos de A. Onde esses carinhas aqui que eu coloquei está no conjunto gerador. Logo, por FC multilinear, tem-se FA1 até a N. Por ele ser multilinear, você pode quebrar a soma, colocar os escalares para fora. Então, vai ficar alfa 1i para indicar o primeiro, tá? Para indicar que é o último, né?
alfa n e n, f aplicada a ui até uni. Talvez a notação não ficou clara, mas é simplesmente você tirar os escalares e o somatório, e aqui ficar só elementos do conjunto gerador. Por hipótese, ele se anula pelo conjunto gerador, então aqui dá tudo zero. Eu estou dizendo, como eu peguei elementos quaisquer, A1 até a N, eu estou dizendo que esse polinômio se anula para qualquer substituição. Ou seja, esse F aqui é uma identidade polinomial para álgebra. O legal disso é que eu estou dizendo simplesmente o seguinte: se ele se anular para elementos da base, já era. Ela é uma identidade polinomial. Aí vem exatamente o próximo, né? Toda álgebra de dimensão finita é uma PI-álgebra. Isso aqui talvez não fique claro para vocês, mas é simplesmente você definir o que se chama de polinômio standard. Eu vou botar aqui um S, um SD, SDN mais 1. Por que isso? Esse polinômio aqui tem uma propriedade interessante, que é o seguinte, né? Se você substituir dois elementos aqui iguais, né, ele vai dar zero. Porque vai aparecer, por exemplo, suponha que você substitui o x1 por A e o x2 por A. Então, o polinômio x1, x2 que aparecer aqui, vai aparecer o mesmo polinômio trocado, x2 por x1, só que com sinal contrário. Né? Então, eles se anulam. Esse polinômio serve para quê? Serve exatamente para ser uma identidade. Né? Porque se a dimensão for maior que n, desculpa, se a dimensão for n da álgebra que você está trabalhando, então se você pegar o polinômio standard de grau n mais 1, e ela é linear, ela é multilinear, e você substituir para elementos da base, então sempre vai ter um que vai ser repetido. Então, ela vai ser uma identidade polinomial para essa álgebra. Então, um exemplo aí está dizendo que toda álgebra de dimensão finita é uma PI-álgebra. E é aquilo que eu falei, né? A álgebra de matrizes de ordem n tem dimensão n ao quadrado. Então, ela é uma PI-álgebra. Tem um processo de linearização. Você pega um polinômio e você consegue deixar as variáveis em grau 1, né? Você pode fazer o processo de linearização dela. Como? Pega aí um T ideal e F um polinômio em I não nulo. Aí suponha que você tem uma variável aqui que tem grau maior ou igual que 2. Aí você pode fazer esse processo. Você pega o polinômio G, aí, no caso, você substitui a variável que tem um grau maior ou igual que 2 e quebra ela, né? Substitui o xi por outras variáveis. Aqui eu botei y1 mais y2 para não confundir. Aí você pega esse polinômio novo, pega essa substituição e diminui com as avaliações respectivas, né? No lugar do xi, você coloca y1 menos o mesmo polinômio, mas que no lugar do x e coloca y2. Não é difícil ver que quando você fizer essa quebra, o grau vai diminuir. Tá? O grau vai ser menor do que o grau original. Aí você tem assim, o grau desse polinômio é igual a 1. Se for igual a 1, você vê se tem outra variável que tem grau maior ou igual que 2. Se ela não for igual a 1, você repete esse processo. Tá? É um processo, assim, eu vou ser bem sincero, é um maquinário meio desgastante às vezes, tá? Dependendo do exemplo, até uma conta bem razoável. Mas é eficiente. Isso, na verdade, só quer dizer o seguinte, né? Toda PI-álgebra, ela satisfaz uma identidade polinomial multilinear não nula, independente do corpo base. Tá? Então, ela simplesmente está falando isso para a gente.
Só que, quando o corpo é infinito, ela satisfaz uma identidade polinomial multilinear. Mas o legal dela é o seguinte, né? Que se o corpo é infinito, então f é uma identidade polinomial para A, então todas as suas componentes multi-homogêneas também é uma identidade polinomial para A. Isso é legal porque, quando a gente está estudando para corpo infinito, para a gente achar aqueles geradores do T ideal, a gente só precisa observar as componentes multi-homogêneas. A gente já pode considerar que o F é um polinômio multi-homogêneo para a gente tentar ir atrás dos seus geradores. Ou seja, o conjunto das identidades polinomiais para uma certa álgebra, se o corpo base for infinito, é gerado por seus polinômios multi-homogêneos. Né? Eu pensei em demonstrar esse resultado, mas ele ia ficar um pouco desgastante, porque ele utiliza alguns argumentos, o determinante de Voldemort, ele utiliza alguns argumentos que é meio cansativo, mas não é difícil não, tá? E o legal é a filosofia dele, né? Porque assim, a gente tem um ambiente muito vasto, você pegar polinômios quaisquer, aí tentar achar aqueles geradores S, e ele restringe, fala o seguinte, se o corpo for infinito, você só precisa utilizar dos seus multi-homogêneos. Um exemplo que é fácil de entendimento nisso, né? É que se é uma álgebra comutativa, associativa e com unidade sobre o corpo infinito, você tem que ele é gerado apenas pelo comutador, né? x1, x2. Isso não é tão difícil não, né? Você fazer exatamente álgebras conscientes, né? E como ele é multi-homogêneo, você considerar só a componente multi-homogênea, né? Porque se você considerar a componente multi-homogênea e considerar o quociente com ideal i, você está falando simplesmente que ele é um múltiplo escalar de um monômio, onde você pode ordenar as variáveis, juntando, claro, a quantidade deles, vezes o escalar. E aí dizer que f é uma identidade para essa álgebra A, é equivalente a dizer que o alfa é zero, se for o caso. Né? Ou seja, sim, desculpa. Claro, o alfa é zero, né? E aí implica que o alfa, que o polinômio está em, né? Porque esse aqui essa congruência aqui é módulo i. Tá, isso só vale para o corpo infinito, tá? Ok. E aí você tem uma coisa melhor ainda, né? Que em característica zero, um polinômio C identidade polinomial, então ele segue das suas... é equivalente a um conjunto finito de identidades polinomiais multilineares, tá? Você só precisa pegar a parte multilineares dele, né? Isso aqui vai exatamente pelo processo de multilinearização, tá? Porque quando você pega o processo de multilinearização, você multilineariza ele. Pronto. Aí, quando você substitui as variáveis, bora botar aqui rapidão. Bora botar aqui rapidão, né? Opa, não era essa que eu queria falar, não, mas era de cima. Como a característica é zero, é o corpo infinito, então eu posso supor que F é multi-homogêneo, tá? Multi-homogêneo. Aí, aplica a propriedade de multilinearização, ou seja, de linearização.
Então, nesse processo de linearização, se você tem o H, quando você quebra duas variáveis, x2, xn, vai ser exatamente f de y1 mais y2, x2 até xn. É claro que eu estou considerando que o grau tem maior aqui no x1 mais x2, menos, desculpa, pertence a i. E afim, quando você tem e substitui o H1, desculpa, quando substitui no H1 Y1 por Y2, você, na verdade, volta a ter o F. Né? Aqui eu vou substituir, mas vai aparecer um 2, mas esse escalar compensa esse 2 aqui que vai aparecer. Então, vai ficar Y1, X2, até Xn. Isso quer dizer o quê? Que se no processo de multiplicação esse cara é zero, quer dizer que esse cara é zero também. Você consegue voltar, né? Você consegue voltar para o polinômio que você tinha originalmente, né? Você pega o f, multilineariza, né? Aí, quando você coloca naquelas variáveis que você multilinearizou, as respectivas variáveis que você tinha, por exemplo, você apareceu y1, y2, y3, y4, quando você fez o processo de multiplicação pela variável x1. Aí você substitui o y1, y2, y3, y4 por x1. Quando você faz isso, vai aparecer um escalar. E esse processo de multiplicação que você fez, vai aparecer esse escalar vezes o polinômio original. Então, você dizer que esse cara é zero, e quer dizer que esse polinômio original é zero, e esse escalar aqui não faz muita diferença, porque o corpo tem característica zero. Coisa que pode não acontecer quando a característica é 2, por exemplo, né? Você pode pegar o x2, x ao quadrado, desculpa, multilinearizar, se eu não me engano, a multilinearização dele é essa. E aí, quando você substitui o x pelo y, vai dar 2x ao quadrado, que em característica zero é zero, né? Você não consegue determinar esse x ao quadrado aqui através desse polinômio através desse processo de linearização, se a característica for 2. Agora, se a característica for diferente de 2, pronto. Aí você dizer que ele é uma identidade, quer dizer que esse cara aqui é uma identidade também. Acho que ficou claro. Opa. Bora lá, né? Eu acho que eu estou chegando próximo ao que eu estava planejando para hoje, tá? A última coisa que eu estava planejando para hoje é exatamente uma coisa que a gente vai precisar mais para frente, que é a definição de elemento genérico, tá? Então, bora pegar o seguinte, né? Pega duas álgebras, A e C, associativas, claro, onde C ela tem uma propriedade a mais, ela é comutativa. E aí você define uma álgebra tensorial entre elas, tá? Em algumas vezes, a álgebra, o T ideal gerado por A e o T ideal gerado por A tensor C pode não ser o mesmo. Nesse caso aqui, é só você considerar um corpo e uma extensão qualquer desse corpo. Esse corpo vai satisfazer essa propriedade, essa identidade polinomial, né? Um corpo finito, desculpa, tá? Você pega um corpo finito e pega um corpo que seja extensão desse corpo K qualquer. Você tem que esse polinômio é uma identidade polinomial para esse corpo, mas não é para alguma extensão própria do K. Mas quando o polinômio satisfaz essa condição de ser identidade para A e ser identidade para o A tensor C para qualquer álgebra comutativa, a gente diz que ela é uma identidade estável de A. Ou seja, ela é uma identidade para A, mas ela também é uma identidade para A tensor C para qualquer C álgebra comutativa.
O legal é que em corpo infinito essa é uma propriedade invariante, né? Se você tem um corpo infinito e uma álgebra A, então toda a identidade para a álgebra A é estável. Né? Ok. Isso aqui é consequência imediata do lema, né? Se eu tenho um R, uma álgebra, e, onde o corpo base é infinito e L é uma extensão desse corpo K, então R e R tensor L satisfazem as mesmas identidades polinomiais da álgebra livre, né? Desculpa, deixa eu repetir. Beber uma água para ver que a garganta está seca já, né? Ver na praia por trás. Esse teorema fala o seguinte, né? Em um corpo infinito, se você tem R e a álgebra tensorial de R com uma extensão do corpo K, da extensão do corpo base, então ela satisfaz as mesmas identidades. E isso é particularmente interessante para que a gente veja esse resultado em álgebra, em elementos genéricos. Os elementos genéricos que a gente vai definir é em cima de uma álgebra de dimensão finita, tá? Então, você pega a álgebra de dimensão finita sobre um corpo K, considera essa base para essa álgebra e variáveis, tá? As entradas agora, elas estão num anel de polinômios, tá? Com coeficiente em K. Então, você pega a álgebra, a nova álgebra tensorial, A tensor esse anel comutativo, e define o seguinte elemento, né? O elemento que eu vou chamar de genérico é, na verdade, um elemento que tem um escalar, né? Nesse anel de polinômios. Por que ele é um valor genérico, né? Porque o legal mais para frente é que ele vai funcionar muito bem para encontrar identidades polinomiais para a álgebra A, já que esse resultado aqui fala que R, uma extensão desse corpo aqui, né? Ela satisfaz as mesmas identidades. E aqui você pode considerar essa variável não no anel de polinômios, se você não quiser, né? Você pode pegar como que fala? No corpo de frações dele, né? No corpo de frações. Então, quando você define aqui o I varrendo todos os números naturais, esse elemento genérico ele forma uma álgebra, né? Que a gente vai, ela funciona muito bem como produto dessa álgebra, né? Utilizando aquele produto tensorial, né? A álgebra aqui, o produto dessa álgebra é induzida pelo produto da álgebra A, né? E aí tem um resultado que eu não entrei em detalhes na definição exatamente pelo tempo, que eu estava querendo demorar mais ou menos 1h30, mais ou menos, para não ficar muito cansativo, mas se você tem um corpo infinito, e essa álgebra aqui, ela é uma álgebra relativamente livre de posto enumerável V, isto é, esse A barra que a gente definiu anteriormente, que é o conjunto, né, que é a subálgebra dessa álgebra B formada por elementos genéricos, ela, na verdade, é a álgebra quociente, né? A álgebra quociente da álgebra livre com o T da álgebra A. E é claro que eu estou considerando aqui o X enumerado. Eu tentei colocar essa demonstração aqui para não ficar muito cansativo, mas a ideia é simples. A ideia é mostrar que vale a igualdade aqui, certo? E mostrar que a gente tem algum quociente esperto, né? Então, você pega X, o conjunto enumerado, pega a aplicação que vai induzir, né? Você pega o XI e leva exatamente para o elemento genérico indexado pelo mesmo I, né? E aí a gente vai demonstrar que o núcleo dessa aplicação é, na verdade, o ideal de A. E é claro que a gente vai utilizar aqui o teorema dos isomorfismos, né? Então, inicialmente, vai demonstrar essa igualdade, certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a conta é um pouco técnica. E no final é o que a gente queria, tá? Você pega essas álgebras, você prova essa igualdade, lembra que a gente tem aqui um homomorfismo sobrejetivo, exatamente por essa definição aqui, né? Qualquer elemento que você escolheu aqui no A barra
ele vai ter um correspondente para x, porque a gente está... Por exemplo, né, quais são os elementos de A barra? Os elementos de A barra são polinômios nesses elementos genéricos, né? E aí, cada elemento genérico desse está induzido pelo xi. Então, ela vai ser sobrejetiva, e se você provar que o núcleo é exatamente o ID de A, é o que você queria, né? Você utiliza o teorema do isomorfismo, né? Para observar isso. Não vou entrar em detalhe não, porque a demonstração é um pouco técnica, né? E para não ficar muito cansativo. Em particular, se a construção que a gente fez anteriormente vale para qualquer álgebra, de dimensão finita, é claro, ela vale para a álgebra de matrizes. Então, você define elemento genérico para a álgebra de matrizes exatamente as matrizes que têm entrada variáveis. E aí você tem um análogo, né, ao teorema anterior, né? Você tem um análogo, né? A álgebra das matrizes genéricas de ordem n sobre um corpo infinito satisfaz esse isomorfismo aqui, né? O legal disso é que, se você considerar álgebra, né, de dimensão finita sobre um corpo K, você não precisa avaliar os seus resultados para qualquer... Por exemplo, eu vou dizer especificamente para matrizes, né, para ficar concreto, né, o fato. Né? Se eu tenho um polinômio e eu quero ver se ele é identidade polinomial para matrizes, eu não vou ficar fazendo continha, né? Eu vou pegar matrizes individuais e fazer continha. Eu vou pegar essas matrizes genéricas e substituir. Porque se der zero, aí como o anel de polinômios é livre, né? O anel de polinômio é livre nessas variáveis, você pode fazer qualquer substituição por escalares e vai dar certo. O importante é ela dar zero para quando você substituir para elementos genéricos. Isso para corpo infinito. Para corpo de característica zero, você não precisa disso tudo, você só precisa avaliar para elementos da base, né? Ou de um espaço gerador, de um conjunto gerador. Então, é interessante esse resultado exatamente por isso, porque a PI álgebra a gente fica imaginando que a gente vai substituir e fazer conta, né? Pega a matriz 1, 2, 3, 4, depois pega a matriz 2, 1, 3, 4 e vai fazendo joguinho. Não, a gente vai substituir por elemento genérico dessa forma e ver se ela vai dar zero quando o elemento for genérico. E era isso que eu tinha preparado para hoje, para não ficar muito cansativo. Espero que vocês tenham gostado. Eu estava um pouquinho nervoso, né? Mas acho que é normal. Fazia muito tempo que eu não dava aula mesmo, né? E utilizando agora esse recurso, a gente tem que tentar fazer o melhor possível. Obrigado aí, obrigado, Ricardo, pela oportunidade de hoje.